barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia! Vamos também louvar 340, Oliveira Verdadeira. Era uma oliveira e um amo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, foi nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, graças a Deus. E agora vamos orar.
Se os irmãos não fez nenhum pedido por escrito, faça através de levantar de suas mãos, Ele sabe todas as coisas. Oremos. Senhor Jesus, Pai Celestial, quão grandioso é estar aqui em Tua casa, ó Pai, Te louvando, Te adorando. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos felizes, ó Pai, alegres. Ó Deus, abençoe-nos mais uma vez, te pedimos, ó Pai, a Tua bênção. Abençoe o evangelista Antônio Miguel, Pai, abençoa as mãos levantadas. Tu sabes a necessidade de cada uma, ó Pai, neste livro de oração. Tu conheces as necessidades de cada nome também, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, desde já pelo encontro nacional de pastores, que logo está se aproximando, ó Pai. Nós já começamos a entregar nas Tuas mãos, ó Pai, que seja uma bênção para todos. Ó Deus, te pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão e a cada irmã neste momento que não vieram, ó Pai. O leito de hospital, Tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai. Nós te pedimos tudo e te entregamos em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão vem guiar-me, Senhor. Graças a Deus. E também, a tempo, vamos ouvir um trecho da mensagem, A Presença de Deus Não Reconhecida, do parágrafo 7 ao 42. E agora, ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. Amém, Jesus. Deus vos abençoe. Nós vamos ser ricamente abençoados. Nós vamos começar lendo uma mensagem, A Presença de Deus Não Reconhecida. Vamos ler, está em Mateus, a leitura foi anunciada, irmãos, 12, né? 12, verso 38 ao 42. Então vamos ler. Nós vamos ser muito abençoados nessa meditação. Nós terminamos a outra mensagem, Muda Deus seu parecer, terminamos o culto passado. Então vamos ler. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre,
quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu Condenará, e disse: porque veio dos Uma confins da geração terra para má e ouvir a sabedoria de Salomão, pede um sinal. e eis que está aqui. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do E profeta arrebatamento, Jonas. eu lhes digo a mensagem de Wesley. Como Jonas Eles a esteve organizaram, 3 dias foi e tão 3 longe o noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem. Sul se levantará 3 no dias dia e do 3 juízo, noites mas no seio do que- da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo e a condenará, com porque esta veio dos geração, confins da terra para e a ouvir a sabedoria de condenarão, Salomão, porque e se eis que está aqui. arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Pai amado, eis que está aqui, Pai, maior do que Salomão, maior do que Jonas, a sua palavra revelada, Pai, a manifestação do Filho do Homem. Obrigado, Jesus, por essa palavra revelada. Abençoe teu filho, santifica teu filho, santifica a sua igreja que vai ouvir essa meditação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. E quem é mais do que Salomão? A presença não reconhecida. O que estas pessoas poderiam estar pensando? Deus tem sido assim toda vez que Ele vem. Quando Jesus esteve aqui a primeira vez, Ele disse: Vós caiais e adornais os muros e os túmulos dos profetas, e vós os pondes ali. Veja, algo acontece e passa. E Deus oculta isto dos olhos dos sábios e instruídos e o revela aos pequeninos, os quais aprenderão. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa. Está vendo? Passa bem junto às pessoas e elas não o sabem. Por exemplo, vocês, católicos aqui esta noite, se lembram, faz alguns anos, de Joana d'Arc, na França? A pequena dama que era realmente... Ela guiou os revolucionários na França, mas ela era realmente uma serva de Cristo. O que sua igreja fez a ela? Queimou-a numa estaca como bruxa, porque tinha visões e era espiritual. A igreja católica a queimou como bruxa numa estaca, porque ela era espiritual e tinha visões. Alguns anos mais tarde, eles descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, naturalmente, vocês fizeram grande penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a condenaram e a queimaram, e os lançaram no rio. Naturalmente que vocês fizeram grande penitência por isso, por desenterrar os corpos destes sacerdotes. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa. Não os reconheceram até que já tinham vindo. O ministério tivesse terminado, tirou daquilo os eleitos, e então, depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Jesus, ele veio à terra, ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de um nonagésimo do mundo soube que ele até mesmo estava na Terra naquela época, e ainda assim o Salvador do mundo. E então eles nunca reconheceram quem ele era, nem a igreja, nem mais ninguém praticamente, a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem, até que tenha passado, e elas, porque nunca se ajusta à sua teologia, nunca se ajusta à hora do dia. Veja,
O que é isto? Elas estão sempre vivendo num brilho de outra era, sempre. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles e, na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas e não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então. E poderia acontecer novamente e não o saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim, como ele vem. Agora, Jesus estando ali tão biblicamente identificado pelas Escrituras, e os escribas e fariseus daquele dia não puderam reconhecê-lo, por que não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? Agora, ele vem exatamente de acordo com as Escrituras. Mas eles tinham imaginado, talvez, que se ele viesse, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, ou o que Noé fez. Desconstruiria uma arca ou alguma outra coisa. Mas porque ele veio da maneira que veio, eles não tinham imaginado. Nas Escrituras, com as tradições deles, não lhes ensinava. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava sucedendo. Será que isso poderia acontecer novamente? Será que poderia ser diferente do que nossas tradições nos têm ensinado? E poderia vir, e algo passaria e nunca nem mesmo saberíamos até que tivesse passado. E então teria terminado. É mais ou menos assim que virá. Você sabia que quando João Batista entrou em cena, aquilo tinha sido predito desde o livro de Isaías centenas de anos? Cerca de 800 anos, Isaías profetizou, eu acho, antes da vinda de Cristo. Você sabia que João veio exatamente da maneira que Isaías disse que viria? E ele veio exatamente da maneira que Malaquias disse que viria? E nem mesmo os apóstolos reconheceram. Certo dia, em Mateus 11, João estava na prisão e os apóstolos, alguns dos seus discípulos, foram perguntar a Jesus se ele era o tal ou deviam esperar outro. Agora, note, Jesus não lhes deu um livro de como se comportar na prisão ou de como conduzir seu caráter. Ele disse: ficai e observai o que acontece e ide anunciar a João as coisas que vistes acontecer. Essa foi a evidência de que ele era aquela palavra. E agora lembre-se, a palavra sempre vem a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa é a razão porque o livro de Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. O livro. Agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro, revelá-lo, abrir os selos e assim por diante. Mas quanto a alguma revelação adicional de Cristo, já está reconhecido bem aqui. Ele é a plenitude disto, da revelação. Agora note, isto nunca falha, mas a palavra vem ao profeta. Veja João de pé na água predizendo o profeta que o Messias estava exatamente naquele momento entre eles. Ele disse: há um que se encontra entre vós agora, que vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora lembre-se, ele se encontrava exatamente entre eles. A Bíblia disse assim:
e eles não reconheceram. Um dia, quando Jesus veio caminhando, João o reconheceu e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora observe, antes que fosse reconhecido por alguém, ele veio ao profeta. Ele era a palavra. João era profeta. Lembro-me que meu velho professor Batista me contou, disse: sabe o que aconteceu? Disse: Jesus batizou João. Eu disse: acho que não. Ele disse: certamente. João nunca tinha sido batizado. Ele veio pregando, batizando. Ninguém era digno de batizá-lo. Jesus batizou. Eu disse: não sei. Um dia, enquanto estudava, o Espírito Santo revelou isto assim. Veja. Observe, ele foi caminhando na água, ele disse: por que vens tu a mim? Eu careço de ser batizado por ti. Jesus disse: deixa por agora. Observe. Mas assim nos é conveniente, nos convém, que cumpramos toda a justiça. João, sendo profeta, conhecendo a palavra, o sacrifício que ele era tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Então, ele foi batizado. João o batizou porque nos é conveniente cumprir toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água, e então, quando ele foi batizado, ainda assim o povo e o Espírito Santo desceu. Nem todos o viram. João o viu. O anjo do Senhor poderia estar aqui mesmo esta noite, e talvez uma pessoa o veja, e mais ninguém. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de todo o observatório que os magos seguiam, nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela. Ninguém mais a viu, de modo algum, exceto aqueles magos, porque era para eles a verem. Eles a viram. Foi real para eles. Quando a luz, a coluna de fogo derrubou Paulo a caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Agora, aquele hebreu nunca teria chamado nenhum outro Espírito Senhor, salvo se soubesse que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou seu povo para fora do deserto. Ele disse: Senhor, quem és? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: eu sou Jesus. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente que guiou Moisés através do deserto, e ele retornou aquilo. E agora aqui estava ele a caminho de Damasco. Foi derrubado. E todos os homens que estavam com ele, eles nem viram essa coluna de fogo. E foi tão real para Paulo que cegou seus olhos. E ele teve de ser conduzido à rua chamada Direita em Damasco. Ele estava cego. Ananias, um profeta lá, viu numa visão, foi e impôs as mãos sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo e as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos, e ainda assim nenhum dos demais reconheceu que ela estava ali, puderam vê-la. Assim é esta noite. Há alguém sentado bem ali que pode trazer Deus à cena, quando o outro não saberá nada acerca disto. Reconhecendo Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles. Para aquela era, não era para ele vir e fazer o que Moisés fez, era para ele vir e nascer de uma virgem. E conforme Deuteronômio 18:15, era para ele ser profeta. E ele fez exatamente essas obras e sinais. Os judeus sempre buscaram sinais. Eles foram ensinados a nunca depender de discursos intelectuais. Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isso. Mas não discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. Estas pessoas, uma disse, Rabi, ou mestre, mostra-nos um sinal. Elas queriam saber, e ele já tinha lhes mostrado o sinal, e elas queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. Assim ele faz hoje. Este derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição, até mesmo nesta era.
como ele prometeu. Eles queriam um sinal e ele lhes tinha dado o sinal escriturístico, mas eles queriam um sinal diferente. Aí é onde tantas pessoas hoje vão ficar confusas. Você sabe, o arrebatamento poderia ocorrer. E pense só na tristeza disto. Permita-me voltar aonde Jesus ou João enviou seus discípulos para ver Jesus, se ele era o Messias ou não. Naquela hora, ele fez muitas coisas. Quando ele retornou, os discípulos, para dizer a João o que tinham visto, Jesus disse àqueles sentados ali, disse, que fostes ver no deserto? Que fostes ver quando João estava pregando? Fostes e vistes um homem vestido de vestes brancas e assim por diante, ou vestes ricas? Disse, eles estão nos palácios dos reis, eles sepultam os mortos, e beijam os bebês, e casam os jovens e assim por diante. Isso. Eles não conhecem o manejar de uma espada que se maneja com as duas mãos. Disse que fostes ver então uma cana agitada por qualquer vento? Algum grupo lhe oferecerá um pouco mais de dinheiro e ele passará a este ao invés de ir pelo chamado do Senhor? João não. Que alguém pudesse convencê-lo a dizer, nós lhe daremos mais se você negar isto e aceitar isto? Não, João. Ele disse que fostes ver então um profeta. Ele disse, eu vos digo mais do que profeta. E se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo, o qual preparará o caminho. E isso foi Malaquias 3, onde ele fez isso. Um dia, os discípulos lhe perguntaram, disseram, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim, não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão dois numa cama e eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. Dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que pessoas digam, bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante. E não sabem disto. E o arrebatamento já passou. Já aconteceu e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar contas disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela. E isso poderia ser o arrebatamento? Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela. E pararem com esta atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha. Mas Hollywood resplandece. Só produz uma luz brilhante. E a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood resplandece ou Hollywood brilha, enquanto o Evangelho resplandece com humildade. Deus não está nestes grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado. E se... Glória a Jesus. Obrigado, Senhor.
Ouça os anjos cantam, Jesus, a luz do mundo. Glória ao Rei, meu Salvador. Jesus, a luz do mundo. Nós andamos na luz, na linda luz, onde o amor e a graça estão brilhando sempre de dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Vinde todos proclamar Jesus, a luz do mundo. Campainhas no céu tocarão, Jesus, a luz do mundo. Nós andamos na luz, na linda luz, onde o amor e a graça estão brilhando sempre de dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Cristo, nosso Salvador, Jesus, a luz do mundo. Cristo eterno Redentor, Jesus, a luz do mundo. Nós andamos na luz, na linda luz, onde o amor e a graça estão brilhando sempre de dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus Cristo nessa linda adoração. Ô Miguel, você é uma benção, filho. Muito bonita. Interessante. Ele tem a coisa aí, irmã Lourdinha. Canta no ritmo, canta em cima. O outro está só olhando, aprendendo também. Oh, irmãos, a presença de Deus não reconhecida. Vocês podem verem, vamos meditar, vamos conversar. Não vou pregar, hoje eu quero só conversar. O Senhor vai me segurar para mim não pregar, só meditar. Vamos banquetear aqui. É sinal, a presença de Deus não identificada, é sinal que o mundo, as religiões não estão familiarizados com a palavra. A eles não foram ensinados a vigiar as profecias, a vigiar os tempos, através da Bíblia. Eles buscam sinais aqui e ali, mas
nós ouvimos aqui na leitura que lemos, Mateus 12, 38, 39, 40 e 41 e 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Aqui está um maior do que Salomão, maior do que Jonas. A palavra manifestada para esta era de Laodiceia. Malaquias 4, 5 e 6. Palavra da hora, do dia. E se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Você verá Apocalipse 10, 7. Estou aqui no 43, irmão Guilherme. Você verá esse ministério do Filho do Homem. Você verá Mateus 17, 11. Se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Quem tem olho para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja agora, hoje, quem tem ouvido para ouvir, ouça agora, hoje, a voz do sétimo anjo. Quem tem ouvido para ouvir, o que o Espírito diz às igrejas, ali, ó. Se o irmão puder virar a câmera ali, por favor. 7 eras da igreja são. Cada mensageiro ali, ó, vem manifestando. Paulo veio com a era de Éfeso trazendo a fé. Irineu, a Esmirna veio trazendo virtude. Martim veio com conhecimento. Pérgamo, Columba, temperança, que foi a era de Tiatira. Lutero foi a paciência com os Sardes. Wesley, piedade com a Filadélfia. E William Marion Branham trouxe o amor fraternal, que é a Laodiceia. Veio selar com amor. Por que nós amamos uns aos outros? Ótimo, obrigado, muito bem. Aí ficou melhor ainda. Obrigado. Estou no meio de pessoas espertas, está vendo aí? Inteligentes. Só fala, já está lá na tela. Isso é muito bom, viu? Vocês ajudam, que eles vão ouvir essa gravação, né? Muita gente ouve após isso aí. Então veja isso aqui, ó. Ele identificou aos crentes aquele dia. Olha lá, deixa lá um pouquinho de novo. Aquela era da igreja de Paulo, ele identificou aquele dia aos crentes daquele dia. Irineu identificou, veio com conhecimento, com Pérgamo, ele identificou aquele dia. Martim identificou o mesmo dia. Columba identificou naquele mesmo dia. Lutero, naquele dia dele de Lutero. Wesley, no dia de Lutero. E hoje? E hoje nós temos uma das maiores mensagens, a Bíblia revelada, um dos maiores ministérios, o ministério do Filho do Homem. William Marion Branham veio e manifestou a mensagem do Filho do Homem. Veio revelando de volta o segredo dos corações das pessoas. Como você pode conferir esse espírito de Elias, lá na Samaritana, São João 4, você pode conferir aí, aquele é o mesmo espírito hoje, em William Branham, revelando o segredo dos corações. Então ele identificou os crentes daquele dia, aqueles esperando por isto, aqueles que estavam esperando por isto,
Pedro e André, Natanael, sem dúvida na mente, não tinha nenhuma dúvida na mente. Aquela mulher samaritana, aquela mulher junto ao poço, não teve dúvida em sua mente: tu és o profeta, tu és o Elias. Não teve dúvida em sua mente. Então ele se identificou adequadamente aos crentes daquele dia. Aqueles que estavam esperando por isto. Oh, irmãos, isso é muito grande, porque isso aqui não é para quem quer. Isso aqui é para quem Deus chama, para quem Deus traz e revela. Ah, se fosse para todo mundo, hein? Você imagina, nós não conseguiríamos conter o povão que estava aí nessa porta aí. A igrejinha não cabia. Se fosse só, venha cá e para de sofrer esse evangelho que tem aí fora. Ei, irmão Edivaldo, nós não conseguíamos conter. Podia fazer galpões e galpões, alugar esses galpões aqui do nosso lado, aqui do nosso vizinho, e ainda não ia caber o povo. Esse evangelho rotulado aí, luva de borracha. Olha aqui, ó. Aqueles que estavam esperando por isto, veja Pedro e André, veja Natanael, sem dúvida na mente, não tinha nenhuma dúvida em sua mente. E nós não temos nenhuma dúvida em nossas mentes, porque o Espírito Santo, o Elias, tirou todas as dúvidas nossas e nos trouxe a revelação de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. William Branham revelou todos os 7 selos, semente da serpente, 7 eras da igreja, os 7 selos, gente, é coisa tremenda. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, isso já ficou na história. Agora já é o 4º selo. Nós, a saída da noiva, nós estamos em pleno aí, ó, 4º selo, pleno cumprimento é com nossa saída. O arrebatamento vai se dar e o povo nem vai perceber. Porque, olha, dá uma olhada para você ver o povinho revelado, o povinho que ama Jesus de verdade, não de boca. Porque a boca fala do coração está cheio. Povinho que você olha, você sabe que é. Olha essa criança cantando aqui. É puro, é verdadeiro com a sua mamãe. Então, estava esperando por isto. Veja Pedro, André, veja Natanael, sem dúvida na mente. Veja a mulher junto ao poço. Não houve dúvida nisto. Você pode ler em São João 4. Não tinha nenhuma dúvida no coração dela. Vem ver, saiu correndo, foi para a cidade, anunciou. Vem ver um homem especial. Ele falou tudo que estava no meu coração, mas revelou tudo. Graças a Deus nós temos mesmo, aqui é tudo especial. Vamos voltar aqui um pouquinho, eu quero voltar aqui bem atrás. Você que está com o seu tablet aí, quiser acompanhar, parágrafo 3 e 4, se quiser anotar, parte aqui do parágrafo. E não queremos as portas da igreja fechadas. Nós não queremos essas portas fechadas. Nós temos compromisso com Jesus. Eu tenho compromisso aqui. Uma hora que eu encontro com Deus aqui, segunda, terça, aqui estamos aqui. Domingo de manhã, domingo à noite, quando nós não podemos ir para Campinas, nós temos um encontro marcado com Ele aqui. Não queremos ver essas portas fechadas. De modo algum. Queremos que você permaneça ali, mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Escute isso aí, gente. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reviver
o que já se tem por dentro. É para isso que nós vemos no culto. É para reviver o que está já dentro. O profeta disse, isso mesmo, um reavivamento. Eu observava certa vez no litoral, ó, o profeta falando, onde um vento estava soprando, estava simplesmente balançando, muito vento no litoral, ele falando, e balançando, aquelas águas balançavam, batiam. Quantos foram no mar ver como são fortes aquelas ondas quando vêm? Não é bonito? Tem algo ali. É um criador. Quem é que pode fazer aquilo ficar tão valente daquele jeito? Olha o que o profeta vai derramar para nós aqui. Certa vez no litoral, onde um vento estava soprando, estava simplesmente balançando. Ora, não era litoral, era lá no lago Michigan. Eu estava lá de pé, observando as ondas, enquanto elas vinham. Ó, aquele mar arremessando-se, ou as águas arremessando-se, e os barcos balançando, os barcos para lá, para cá. Pensei, que é isso acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento. É isto? Está arremessando-se e tremendo. Por quê? Tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota a mais de água nele, agora mesmo, do que quando estava perfeitamente calmo. Nós não temos nada novo, irmão. O que nós já estamos vendo aqui, nós já estamos acostumados de ouvir. Quando você vê alguém dizendo que tem algo novo, corre disso. Quando você vê dizendo sabe tudo com a mensagem, respondendo tudo quanto é coisa, corre disso. Tem uma vaquinha lá em cima da árvore pastando, viu? É o profeta que está falando aqui, ó. Quem tem é a mensagem. Tem um sabe tudo aí que não usa mensagem mais não, viu? Cuidado. Estranho está tudo aí nessas internet aí, ó. Cuidado. Está cheio. E eles vão botando nome, reverendo não sei o quê, reverendo, e vai indo assim, viu? Cuidado com esse negócio aí, viu? Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota a mais de água nele, agora mesmo, do que quando estava perfeitamente calmo. Está vendo? O profeta chegou e viu água, as ondas batendo. Meu Deus, não tem nada, nem uma gota de água a mais aí dentro, não. Não há mais água aí dentro do que estava, do que tinha nele. Ele só está todo agitado. Bem, agora acerca do que ele está agitado, você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando na margem. O mar não aceita nada sujo nele. Eu já andei beirando ali, uma vez nós fomos passear, eu andando de manhã bem cedo, outra à tarde, ele estava bem agitado, e vinha tudo quanto era lixo jogando para fora. Lata velha de cerveja, litro ré de cachaça, limpando e jogando tudo para fora. Foi isso que o Espírito Santo fez em nós. Limpou tudo. Nos tirou das confusões religiosas, nos limpou, tirou de nós essa incredulidade. Nós cremos, por que nós cremos?
O Espírito Santo entrou e limpou. É disso que precisamos, uma remoção da incredulidade para a margem. Permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. O que é preeminência? Que a palavra tenha o primeiro lugar em nossas vidas. É isso que precisamos. Mas nós vivemos hoje em uma plena correria, onde ninguém tem mais tempo para nada mais. Mas o conselho de Deus está aqui, ó. Devemos ter, em primeiro lugar, Deus. Nunca deixar de ler a Bíblia, vai trabalhar, nunca deixar de sentar na mesa com a esposa, ler a Bíblia, ler a mensagem, ora, despede e vai para o serviço. Não saia de peito aberto, não. Não saia assim, porque o mundo é mau e o dia é mau. Oh, Pai, permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. É disso que precisamos, um reavivamento e remover toda a incredulidade, todas as ideias fixas e superstições e coisas tais. Sair e ver que Deus ainda é Deus. É para isso que temos reavivamentos. Nós aprendemos que é reavivamento? Aprendeu aí, vocês todos? Então, reavivamento é fazer, é viver o que está dentro, é reviver o que está dentro. É para isso, gente, que nós vamos à igreja, é para isso que nós vamos nos cultos, é para isso que nós botamos os ouvidos a ouvir, porque a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir da palavra, ouvir do profeta. Aqui, mais na frente, vocês podem ver aqui, no parágrafo 7, a presença não reconhecida. O que estas pessoas poderiam estar pensando? Os escribas, os fariseus, não reconheceu, por causa das tradições deles. Como que o mundo religioso vai reconhecer hoje a palavra? Estão muito apegados em suas tradições, doutores, pastores, teólogos, homens. Não temos nada contra, não. Não temos nada contra a teologia também, não. Mas aonde que a Bíblia ensinou, mandou fazer teologia? Mandou fazer joelhologia, não teologia. Né, irmão? Joelhologia, não teologia. Foi isso que ele falou lá para aquele pessoal ficar até que do alto. Fica aí até encher do Espírito Santo, aí você sai para pregar. Mas hoje não, hoje é teologia. Você está na rua evangelizando, encontra aqueles homens, aquele monte de carteira, aquele monte de anel no dedo. Isso não vale nada, gente. Você que me ouve aí, ó, vai ouvir a mensagem do 7º anjo, de Apocalipse 10, verso 7. Venha ser batizado como a Bíblia ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Venha para a palavra. Deus tem sido assim toda vez. Ele vem. Quando Jesus esteve aqui a primeira vez, ele disse: vós caiais e adornais os muros e os túmulos dos profetas, e vós os pondes ali. É a única coisa que eles sabem fazer. Eles põem lá no túmulo, pondes ali. Veja, algo acontece e passa.
E Deus oculta isto dos olhos dos sábios e instruídos. E revela aos pequeninos, os quais aprenderão. Sabe de quem que se aprendeu? Foi dele, do Elias. Nós aprendemos de Elias. Jesus agradeceu ao Pai por fazer tal coisa. Está vendo? Passa bem junto às pessoas e elas não sabem. Está passando agora e não sabem. Eu até anotei uma escritura aqui para nós ler. Olha aqui, ó. Ezequiel 2 verso 5. Está passando e você não viu. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casas rebeldes, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Apocalipse 10, verso 7. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta, um revelador de segredo dos corações. A mulher samaritana não teve dúvida, nada em sua mente. Aquela mulher no fluxo de sangue, nenhuma dúvida. Vai, não peques mais, disse Jesus. Ela não teve nenhuma dúvida. E virtude saiu dele, ela foi curada na hora. Mas vocês conhecem a história, aquele soldado que veio com aquela coroa de espinho e colocou em sua cabeça, e junto com aquela coroa, cuspiu na face de Jesus, e não saiu nenhuma virtude de Jesus. Olha a maneira que essa pessoa se aproximou de Jesus. Mas olha a maneira que nós aproximamos dele, com humildade, com temperança, com conhecimento, com amor. Essa é a maneira de se apresentar diante de Jesus. Prossigamos aqui. Agora vamos para o parágrafo 8. Por exemplo, vocês católicos, escute aí, católicos. Romanos. Escute agora. Agora o apostólico vai falar com vocês agora. E cristão. Os católicos, apostólicos, cristão vai falar agora. Vocês escutam aí agora. Por exemplo, vocês católicos, aqui esta noite, se lembram? Faz alguns anos, parágrafo 8, Guilherme. Joana d'Arc na França, a pequena dama, ela guiou os revolucionários na França, mas ela era realmente uma serva de Cristo. A Joana d'Arc era uma serva de Cristo. O que sua igreja fez a ela? Queimou a uma estaca como bruxa. Porque sabe por que queimou ela? Porque ela tinha visões, ela era espiritual. Estacaram fogo nela, queimaram. E lá na frente canoniza. Sepulta os profetas. Mas ai de vós, porque está passando um profeta no meio de vós. Uma mensagem tão bonita, tão afiada, mas eles não gostam de profeta. Não foram treinados nas escrituras para vigiar as profecias. A igreja católica queimou como bruxa numa estaca, porque ela era espiritual e tinha visões. Alguns anos mais tarde, eles descobriram que aquela mulher era uma santa. Assim, naturalmente, vocês fizeram grandes penitências, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a condenaram e queimaram e os lançaram no rio. Naturalmente que vocês fizeram grande penitência por isso, por desenterrar os corpos destes sacerdotes. 9. Agora nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa. Quer ouça, ou quer deixe de ouvir. Quer ouça, ou quer deixe de ouvir. Porque eles são casas rebeldes, e hão de saber que esteve no meio deles
um profeta, Apocalipse 10, verso 7. E na voz do sétimo anjo se cumpre toda a palavra de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Olha aqui, agora nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa, não os reconheceram, até que já tinha vindo o ministério, tivesse terminado. Tirou daquilo os eleitos, está vendo? Os eleitos foram tirados no meio dessa confusão. Os eleitos estão ouvindo a voz de Deus, as fitas, é a voz de Deus. Quem somos nós? Os fiéis da fita, somos nós, aleluia! Glória a Deus! Tirou daquilo os eleitos, e então depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Só vão reconhecer depois. Aí já é tarde, gente. Por que endurece seus corações tanto assim? Por que não aceita a mensagem do sétimo anjo? Por que a presença de Deus não reconhecida? Como reconhecer a sua presença? Como? É quando sua palavra prometida se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés, ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Isso é só para você, irmãos. É para mim isso. Isso não é para todo mundo, gente. Nós deveríamos ser um povo muito agradecido, exuberante. Veja a confusão que está aí. Religião uma atrás da outra. Cada esquina uma religião. E o profeta segue no parágrafo 10. Jesus, ele veio à terra. Ele era dotado dentro dele, do Deus Pai. O que você é dotado de Deus por dentro, você carrega o Filho de Deus por dentro. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um também. Você pode dizer, eu e meu Pai somos um. Glória a Deus por isso, irmão. Oh, gente, dá vontade até de sair pulando. Oh, Deus, quem tem profeta tem segurança. Quem tem profeta não anda aí trupicando em pedrinha, em sabugo, não. Quem tem profeta não faz trieirinho igual porco, não. Quem tem profeta segue reto. Aleluia. Quem tem profeta não faz confusão, não. Não tem confusão na casa que tem profeta. Glória a Jesus Cristo. Oh, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Glória a Jesus Cristo. Meu Pai habita em mim. É Ele que faz as obras em mim, não sou eu. É Ele aí dentro que te fez você deixar de tudo. Aquelas besteiradas que você gostava antigamente. Ficou tudo para trás. Tudinho. As modas estão aí. Esses incrédulos aí ficam distribuindo influência. Mas o espírito de Elias também distribui influência. Veja essa criança cantando aqui. Que influência linda para outras crianças. E é de paletó e gravata. Ô mundo, aprenda. Venha para a mensagem do profeta que vocês vão aprender. Traga suas crianças às escolinhas dominicais, que vocês vão ver ainda, que ainda tem velhas máquinas. Jesus, eu comecei e o tempo já acabou. Vem aqui, já acabou o nosso tempo. Vocês perceberam que o tempo acabou? Nós só lemos 4 parágrafos. Vai fazer o quê?
Vamos encerrar com esse parágrafo aqui, né, Gui? Vamos comentar mais um minutinho só. Corre para cá, Jesus. Gui. Então aqui, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Você está vendo porque você tem essas obras bonitas sobre você, sobre seus filhos? Você viu por quê? Se você não tem essas obras, não acreditei. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham a salvação. Aleluia! Oh, deu vontade de pregar agora, viu? Doutor do som lá, o doutor Pedrinho. Agora, se você notar, quando ele veio, opa, eu não posso pregar. Falei que era uma palestra. Cerca de um 90º do mundo soube. Ele até mesmo estava na terra, está vendo, irmão? Naquela época. 90º, é muito pouca gente que soube que ele estava. Olha o tantinho de gente que sabe que o Espírito Santo, que o Elias está hoje manifestado com a mensagem. É pouca gente com relação a esse mundo. Mas esse pouco que tem é suficiente para incendiar esse mundo, para tacar fogo nessas roças dos filisteus. E nós estamos empurrando fogo na roça dos filisteus. O hino desse aqui é tacar fogo na roça deles. Porque esses hinos já estamos aí em terra estranha cantando. Ele já não entende mais essas coisas mais não. Aí é o rocão, blé, 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 guitarrona para lá e para cá, aquela coisa. E aquela bateção de brug, 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 ninguém entende mais aquilo. Nós entendemos a voz do 7º anjo, é por isso que nós educamos nosso espírito. É por isso que nosso espírito é educado, é limpo, é sadio. Oh, ainda assim, o Salvador do mundo. Gente, 90º do mundo soube que ele até mesmo estava na terra naquela época. Ainda assim, o Salvador do mundo. Então, eles nunca reconheceram quem ele era. Nem a igreja, nem mais ninguém. Praticamente a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao 3º dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Deus vos abençoe. Perdão, nós passamos um minutinho, mas, oh Deus, não teve jeito. Não vi, Guilherme, você veio de sentar aqui e puxar o meu paletó. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por termos saído dessa confusão e estamos no caminho certo, correto. Que o Senhor continue abençoando o evangelista Antônio Miguel, continue a unção da mensagem sobre ele. E agora nos resta nos despedir, dando Deus o abençoe. E até domingo, a partir das 7 horas, estaremos já aqui com a meditação. Deus vos abençoe. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudades. Hei de estar com Jesus, meu Senhor. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa. Os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade
celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudades, hei de estar com Jesus, meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo esqueço, gozando delícias preparadas pra mim.